Ei, Geek, beleza? O MCU tem um histórico de criar ganchos narrativos e cenas pós-créditos que nunca são resolvidos. Mas Capitão América Admirável Mundo Novo parece tentar fechar algumas dessas pontas soltas, o que é um ponto positivo. Essa crítica vai ser sem spoilers, porque em algumas análises anteriores acabei revelando mais do que deveria. Dessa vez, vou me esforçar para ser intencionalmente vago. Mas já adianto que os trailers não entregam a verdadeira história do filme. Eu assisti aos trailers e achei que sabia sobre o que seria o filme, mas quando fui ver, percebi que a história era completamente diferente do que foi mostrado. Apesar disso, o marketing já revelou a presença do Hulk vermelho, porque ele apareceu nos pôsteres, banners e outros materiais promocionais. Então, se você ainda não sabia disso, desculpa, mas essa parte já estava jogada na cara de todo mundo. Agora, falando sobre a história, Capitão América. Admirável Mundo Novo traz Anthony Mackie como Sam Wilson, assumindo oficialmente o escudo do Capitão América depois que Steve Rogers voltou no tempo, envelheceu e passou o manto para ele. E eu confesso que às vezes tenho vontade de chamar ele de Capitão Falcão, porque a referência ao Super Smash Bros. É inevitável. No filme, Sam Wilson já está há um tempo como Capitão América, até que algo acontece e ele decide investigar, mesmo contra ordens diretas. E, claro, durante essa investigação, temos sequências de ação e a introdução de novos personagens, incluindo Giancarlo Esposito. O filme trabalha um tema interessante. Sam Wilson não é Steve Rogers, e isso gera um peso sobre ele. Ele não tem o soro do super-soldado e precisa lidar com essa questão. E o mais legal é que a história faz com que ele próprio reflita sobre isso, o que acaba se tornando um dos pontos positivos do filme. Os Vingadores são uma marca. Steve Rogers deixou uma grande sombra e, querendo ou não, Sam precisa encontrar seu próprio espaço. O filme tem alguns momentos genuínos que realmente surpreendem o espectador. Mas apesar de o filme teoricamente ser sobre Sam Wilson, ele acaba dividindo muito espaço com outro personagem, Thunderbolt Ross, agora interpretado por Harrison Ford. E não é qualquer versão do Ross. Dessa vez, ele é o presidente dos Estados Unidos. E vou dizer que Harrison Ford, mesmo com a idade avançada, entrega uma atuação forte e convincente. O personagem é um dos mais camadas do filme, e Ford consegue vender muito bem essa ambiguidade moral. O que é curioso, porque recentemente receitado uns papéis só pelo dinheiro. E eu não culpo o cara. Ele já fez de tudo na carreira e agora quer só se divertir. Mas neste filme, ele realmente se dedica ao papel. O filme tenta resgatar a vibe de política e espionagem de Capitão América. O Soldado Invernal. E isso no começo me animou. Mas a questão é que o ritmo não é o mesmo, e muitas vezes a história parece apenas lenta, sem uma boa recompensa por essa abordagem. Além disso, o longa parece uma mistura de vários outros filmes do MCU, um verdadeiro Frankenstein, de pedaços de outras produções costurados juntos. Ele não copia só filmes da Marvel, tem até uma piada que remete a 11 Homens e um Segredo, mas a execução não funciona muito bem dentro do contexto. Outra coisa é que, como Sam Wilson virou Capitão América, alguém precisava assumir o posto de Falcão, e o filme introduz um novo. Só que o problema é que o personagem é irritante. Até dentro da própria história fazem uma piada sobre isso, dizendo que ele fala demais. E olha, eu concordo. Ele fala muito mesmo, e não do jeito carismático, mas de um jeito que pode deixar o público com vontade de mandar ele calar a boca. O filme faz questão de amarrar algumas pontas soltas do MCU, e isso é algo interessante. Tem uma referência a um evento importante de um filme anterior que eu realmente gostei, porque eu achava que essa trama nunca mais seria abordada. Um exemplo disso é o Celestial, que surgiu na Terra, que muitos fãs achavam que o MCU iria simplesmente ignorar. Mas, ao mesmo tempo, outros elementos são completamente esquecidos, e há momentos em que os personagens deveriam lembrar de certos eventos, mas agem como se nunca tivessem ouvido falar daquilo antes. E isso nada mais é do que preguiça de roteiro. Como todo filme da Marvel, esse é um filme de ação, mas as cenas são apenas ok. Muita gente já espera muito CGI, e esse filme não foge da regra. A melhor cena de ação do filme envolve o Hulk vermelho, mas ele aparece por apenas 7 minutos. Para um personagem que foi tão usado na divulgação do filme, isso pode decepcionar muita gente.
A luta inicial entre Sam Wilson e alguns inimigos é muito travada e lenta, o que faz com que eu até prefira que o filme tenha mais CGI nessas cenas. Mas aí entra outro problema. Quando o CGI entra, o fundo verde fica evidente e tudo parece artificial demais. Algumas cenas são estranhamente granuladas e fora de foco, o que só reforça a impressão de que os efeitos visuais não foram bem finalizados. E não são só os efeitos que são estranhos. Alguns personagens e locações parecem não se encaixar direito na história, deixando o filme com uma cara de produção bagunçada. E aí vem um detalhe importante. Giancarlo Esposito foi extremamente mal aproveitado. Parece que contrataram o cara só para colocar no pôster e chamar atenção. E isso levanta a possibilidade de que o filme passou por muitas refilmagens. Algumas partes realmente parecem ter sido adicionadas depois, e o resultado final é um filme cheio de boas ideias, mas com uma execução completamente inconsistente. No geral, Capitão América Admirável Mundo Novo foi mais divertido do que eu esperava, mas suas melhores ideias são mal exploradas ou mal executadas. O filme tem momentos de amizade bem construídos entre alguns personagens, e isso eu gostei bastante. Mas, no final das contas, muitas das boas cenas desse filme já foram feitas antes e de forma melhor em outros filmes do MCU. No fim, assistir ao filme sem grandes expectativas pode ajudar a aproveitar mais. Ou talvez assistir bêbado torne a experiência melhor. Agora, quero saber de vocês. Estão animados para assistir ao filme? Qual é aquela ponta solta do MCU que vocês estão esperando ser resolvida? Acham que a Marvel ainda vai trazer essas respostas ou só vai fingir que esqueceu? Deixem aí nos comentários.